Um dos maiores jogadores da era moderna da Premier League está saindo de cena ao final desta temporada. Eu falo de Kevin De Bruyne, pessoal. Exatamente. Aos 33 anos, ele completa 34 em junho. O Kevin De Bruyne vai deixar o Manchester City após 10 anos. E claro, um ícone do clube, uma das lendas vivas desse time, uma das grandes referências no meio de campo e no momento em que já não vive, né, uma boa fase física e técnica, principalmente da temporada passada para essa, né? No qual se figurou muito entre estar no banco e também no departamento médico, né? O De Bruyne passou por muitas lesões nas últimas 2 temporadas com a camisa do City, mas nos últimos 8 anos, se você falar, a grande parte da passagem do De Bruyne com a camisa do City foi de momentos incríveis, né? Momentos até que a gente pode falar de genialidade, pelo fato dele ser o meio-campista que dita o ritmo do jogo, que coloca os seus atacantes em condições para marcar gols, né? O De Bruyne viveu eras importantes no City, né? Inclusive chegando até antes mesmo do Pep Guardiola no clube, né? Então é um jogador que aguça, né? Por ser um jogador importante, foi parte de uma campanha histórica com a Bélgica em 2018 na Rússia, na Copa do Mundo, né? Eliminando inclusive a seleção brasileira e conseguindo o terceiro lugar na Copa do Mundo em solo russo. O De Bruyne está saindo de cena e ainda não sabemos o que vai acontecer com o meio atacante belga, já que aos 34 anos que ele vai completar em junho, ele estará livre no mercado e não sabemos o que vai acontecer com ele, porque já houve algumas sondagens de Arábia, até mesmo no futebol dos Estados Unidos, e não sabemos também se há possibilidade do De Bruyne aposentar mesmo dos gramados, já que não vive uma boa fase, como eu disse, física, né? Um jogador que se lesiona demais, mas o De Bruyne é um cara que brilhou demais com o City, teve grandes jogos. Ó, eu vou citar aqui alguns dados históricos de Bruyne nesses 10 anos dele na Inglaterra. São 280 jogos só de Premier League, são mais de 410 jogos somando todas as competições ao longo da sua carreira na Inglaterra. São 280 jogos de Premier League, 118 assistências. Ele é o segundo maior assistente da história da era Premier League, só perde para o grande ícone do Manchester United, Ryan Giggs, além de 70 gols. Já foi eleito 2 vezes jogador da temporada da Premier League, 6 títulos de Premier League, além de 3 prêmios de Playmaker Awards, que é o jogador que é o grande arquiteto do time, o cara que dá as assistências, é o jogador que se destaca sendo o cerebral do time, né? O jogador funcional que faz os atacantes marcarem gols. O De Bruyne conviveu na era Agüero, conviveu agora com a era Haaland, e a gente pode ver esse momento do De Bruyne. Claro que grande parte da sua passagem pelo City foi sob o comando de Pep Guardiola, aonde ele arrancou suspiros de genialidade. Um cara que foi muito, muito importante, o meio-campista técnico, tático, que também tinha as suas obrigações ali sem a bola para ajudar a marcar os seus adversários, mas uma visão de jogo, uma movimentação tipo, raro de ver hoje, ainda mais nesse momento em que o City sente tanta falta do De Bruyne no auge para estar realmente aí sempre brigando por títulos nessa temporada do City, que é realmente uma temporada atípica, aí o time tentando subir na tabela em
disputando ali, né, ponto a ponto, né, em rodada a rodada com o Chelsea ali pelo G4, mas é um City com muitas dificuldades, muito por falta desses jogadores, né, que é o caso do De Bruyne bem, né, o próprio Rodri que ficou está fora grande parte da temporada e só deve voltar mesmo aí para o Mundial de Clubes, sendo bem otimista, falando sobre o Rodri e a sua lesão de joelho, mas é um De Bruyne que na temporada passada ficou longo tempo parado, nessa também, né? E quando teve oportunidade ficou mais no banco do que titular, mas a gente não pode ver esse recorte recente de um jogador que começou a conviver com problemas físicos. O recorte é de quando ele chegou e de todos os títulos que ele foi conquistando ao longo de sua carreira pelo City, né? Campeão de Champions League, teve também ali o Mundial da FIFA, Copa da Inglaterra, 2 títulos, tem mais 5 ou 6 títulos de Copa da Liga Inglesa, 6 títulos de Premier League, é algo muito grande. E não é à toa que o clube já está ensaiando para homenagear o De Bruyne com uma estátua na frente do Etihad Stadium, porque o Kevin De Bruyne é, sim, um dos maiores meias da história recente da Premier League, está aí provavelmente entre o top 10 maiores meias da história do futebol inglês na era Premier League, né? Isso pegando a amostra de Premier League aí de mais de 30 anos que existe a Premier League como uma liga independente da FA, Federação Inglesa de Futebol. Cara, são muitas conquistas, são muitos momentos geniais, um jogador que dividiu um protagonismo ali quando tinha o Hazard no auge jogando no Chelsea, era muito legal a gente acompanhar, né? E até mesmo debater, né? Quem joga mais, né? Quem teve a carreira mais longeva em termos de recursos, em termos de jogadas, de momentos marcantes, né? O De Bruyne é um exemplo disso, né? Ele e o Hazard, por exemplo, foram grandes referências do futebol belga atuando na Inglaterra, sem falar também de defensores também que marcaram época na Premier League jogando em grandes clubes, né? O Kompany, que foi zagueiro do City por muitos anos, o Alderweireld e o Vertonghen no Tottenham, muita coisa para a gente falar, né? O Lukaku também, que teve uma passagem aí no Chelsea, no Manchester United, né? Vários jogadores belgas de muito destaque jogaram na Inglaterra e tiveram sucesso jogando pelas suas seleções. É claro que a geração belga muito bem valorizada, não chegou ao grande título que todo mundo achava que poderia ser alcançado, né? Mas em um cenário interessante, teve um recorte bem legal na Copa de 18, onde todo mundo jogando no auge e fizeram ali um grande papel na Copa do Mundo da Rússia, né? E o De Bruyne, pessoal, é um cara que lembra a elegância do jogo, né? É um cara que lembra, por exemplo, em alguns momentos, um meia clássico, né? O 10 que pensava o jogo, que movimenta. Não vou citar comparações aqui, porque o vídeo não é disso, é realmente pagar um tributo ao Kevin De Bruyne, porque a sua carreira no City ela é muito grande, não só pelos números de títulos, mas também pelo futebol apresentado. O City jogou o futebol ganhando títulos, sendo recordista de pontos, porque esse cara foi muito importante na maioria dos grandes jogos e fazendo ali campanhas históricas, inclusive coroando o City como a Liga dos Campeões, né, em 2023. Muito, muito importante. É uma ruptura também, é claro. O City está passando por um processo diferente, né? A gente já sabia que existia essa possibilidade, né, do De Bruyne sair, porque é o último ano de contrato dele, mas sempre com aquele fio de esperança, né, que ele possa ainda ficar ou aposentar no clube, mas é aquela coisa, né? Ele vê ele jogando e mesmo ciente que o contrato está acabando, a gente olha, né? E sente agora de que
realmente ele vai estar disputando aí seus últimos jogos com o City, né? O City ainda decide semifinal de Copa da Inglaterra com o Forest, podendo jogar uma final, podendo dar um último título ao De Bruyne antes da sua partida, e sem falar ainda nas últimas 8 partidas que o City tem pela Premier League, que o belga também será muito importante, e claro que vai ser uma festa gigantesca, né, no último jogo dele, no Etihad também vai ser algo grandioso, então vai ser muito bacana a gente acompanhar essa grande festa numa temporada que pode ser mesmo uma temporada de despedidas, né? O City ainda não tem ainda uma certeza sobre Gundogan, Bernardo Silva, outros jogadores que marcaram época pelo clube e que já tem longo tempo de clube. O Gundogan, que teve uma temporada no Barcelona, volta, mas não volta bem, ainda não se sabe se permanece ou não. O Bernardo Silva também é outro que pode gerar ali uma despedida, né? Um jogador também muito importante, já experiente, mas que também pode estar saindo, mas não há certeza ainda sobre sua saída. E do lado do Liverpool nem se fala, né? Salah, Arnold, Van Dijk também podem estar aí em despedidas. Então a gente pode ter uma reta final de Premier League também marcando a despedidas de grandes ícones, né? Que marcaram época por muito tempo nesses clubes, né? O De Bruyne agora já confirmado, né? Um jogador que, como eu disse, foi contratado do Wolfsburg da Alemanha, bem jovem, né? O De Bruyne que foi esquecido no Chelsea pelo Mourinho, né? E que agora ele está aí, né? Tendo essa chance de jogar 10 anos em alto nível num clube e, claro, deixando um legado absurdo, né? Um dos meias, para mim, o maior meia da história do City, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, né? É um meia que realmente na história do City, por mais que o City seja um clube centenário, mas o De Bruyne realmente, pelos números, né, mostra que realmente está nessa galeria de maior meia da história do City e, por que não, maiores da história da Premier League, sem sombra de dúvidas, pelo que fez com o Guardiola. É claro que é uma história muito rica, né, nessa década atual e também na década passada, né? Que ele chegou no meio da década passada, em 2015, e está se despedindo agora em 2025. Um cara que vai deixar saudades. Não sabemos o que vai acontecer, mas sentir isso, cara, sentir a partida do De Bruyne é algo que, claro, a tristeza, né? Porque a carreira de jogador é muito curta, então a gente tem que desfrutar dos grandes craques pelo máximo possível, porque o tempo passa muito rápido, a carreira é muito curta, e a gente sabe que grandes nomes do futebol até pararam mais cedo e a gente sentia assim, um pouco órfão de ver esses caras jogando e desfilando sua genialidade em campo. O De Bruyne é um exemplo disso, né? Um cara que marcou época no futebol inglês e com certeza deixará saudades. Ainda a gente torce para que o De Bruyne ainda jogue, mas não se sabe o que vai acontecer, porque o De Bruyne não tem empresário, ele mesmo decide as suas decisões de carreira, né? Então é um jogador que toma suas decisões, teve uma infância difícil com pais adotivos, inclusive recusando ele por ser uma pessoa introspectiva, muito tímida, uma história de vida muito difícil, começando lá no Genk da Bélgica, morando nos alojamentos do Genk da Bélgica e depois trilhando um caminho sensacional na carreira dele, um jogador com mais 100 jogos pela seleção da Bélgica, vitorioso na Inglaterra e hoje ídolo máximo, e a gente vê, né, um jogador com uma baita história de vida muito difícil, né? E agora você vê aqui esse cara sendo reverenciado de uma carreira sensacional e muito incrível, né? É o De Bruyne que vai deixar muita falta pra gente, né? Um cara que se o Agüero foi um goleador, deve muito ao De Bruyne. O Haaland, por estar quebrando esses recordes tão cedo na Premier League, também se deve ao futebol do De Bruyne, porque foi muito importante. Um cara que realmente vai ser difícil para o City buscar um substituto. Vamos ver o que vai acontecer no mercado, mas opções vão existir, mas é difícil substituir um cara que tem a genialidade nos pés, um meia clássico como o De Bruyne, a elegância que ele sempre demonstra quando joga futebol. E vamos desfrutar essa reta final do De Bruyne aqui
no canal, né? Claro, falando do City, evidentemente, e, claro, na despedida. Mas esse vídeo aqui é só para destacar um tributo a um jogador que está entre os maiores jogadores belgas de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, e, claro, fará muita falta à Premier League. E, claro, eu volto em breve aqui, pessoal, para mais um conteúdo no canal. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e sentir que o De Bruyne está indo embora é para mim é triste, mas a gente tem que reverenciar uma carreira de 10 anos incríveis pelo City, pelo que ele construiu, não é verdade? Tamo junto, até o próximo conteúdo. Valeu.